Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal John Master. Aqui quem fala é Jonathan. Vamos dar continuidade em nosso projeto de controle de despesas. Na videoaula de hoje, vou estar mostrando para vocês como que vai ser implementada a parte de edição das despesas. Bora lá então para o nosso VS Code para a gente ver na prática como que vai ser feito essa implementação. Já estou aqui então com o VS Code aberto. Vamos ver na prática como que vai ser essa implementação. Na última videoaula, a gente fez a parte de exclusão das despesas. Bora partir para a parte de edição. Na parte de edição, vai funcionar aqui nesse ícone que tem um botãozinho aqui de editar, tá ok? Que tem esse lápis aqui, ó. Então, esse aqui vai ser a ação de fazer a edição. O que a gente vai ter que fazer aqui então? Eu vou aqui no meu index, onde está mostrando aqui a página inicial que lista as despesas. Vou descer até aqui, onde tem essa imagem da parte lá de edição. É essa tag aqui, mg, com a imagem editar.png. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o redirecionamento do usuário no momento que ele clicar nesse botão, que agora vai virar um link. No momento que ele clicar, ele vai para a tela onde a gente vai fazer a edição da nossa despesa. Aqui eu vou colocar essa tag mg dentro agora de uma tag de link, que no nosso caso é o A. Então, eu vou colocar aqui dentro. Aqui eu tenho o href. O que esse href vai ser? Ele vai ser para onde eu vou estar redirecionando o usuário. Nesse caso aqui, a gente já tem o arquivo de cadastrar.php, que é quando a gente clica aqui, ó, cadastrar despesa. Cliquei aqui, ele vai para essa tela onde ele vai listar os campos que são referentes à despesa que a gente quer fazer o cadastro. Nós vamos reutilizar essa mesma tela para a parte de editar. É claro que a gente vai precisar de adaptar algumas coisas. Vou mostrar para vocês como que vai ser esse funcionamento. Então, o meu href, o que ele vai ser? Vai ser barra cadastrar.php. Porém, se eu só passar cadastrar.php, vamos ver o que vai acontecer. Então, eu vou clicar aqui, ele somente redirecionou o usuário para essa tela, porém é como se fosse o clique no botão de gerar um novo cadastro. E para vocês verem, ó, se eu clicar no botão cadastrar despesa, ele também vai redirecionar para o mesmo arquivo. O que vai diferenciar se é um cadastro ou se é uma edição? O que vai diferenciar vai ser um parâmetro como que é o string, que eu vou estar passando aqui no meu arquivo cadastrar.php. Então aqui eu vou colocar a interrogação e aqui o nome do parâmetro que eu quero estar passando. Então, pk despesa vai ser igual ao quê? O pk da própria despesa que eu estou clicando aqui na minha tabela. Em cada linha aqui é um pk diferente. Temos aqui uma variável que está guardando para a gente o valor do pk que veio lá do banco de dados, no momento de listar aqui as despesas. Deixa eu localizar aqui para a gente pegar esse pk e utilizar. Aqui, então, é a parte que é feito o for each, ok? Que é feita cada linha que retorna lá da nossa tabela, ela é criada aqui na nossa tabela do HTML. Então, aqui a gente tem o pk despesa. pk despesa recebe a coluna pk lá do resultado da nossa procedure. Aqui, então, onde eu tenho aqui, ó, pk despesa igual a algo, eu vou concatenar com php. Então, aqui vai ser php, vou fechar aqui, e aqui vai ser echo a minha variável. Formatar aqui o documento, vou recarregar. No momento que eu recarregar, o que vai acontecer? Reparem aqui embaixo, no rodapé da minha página, que ali vai aparecer um determinado link. Vou mostrar melhor para vocês aqui, ó. Aqui embaixo vai ter localhost, projetos, despesas, cadastrar.php, interrogação, pk despesa igual a 168. Então, eu estou criando dinamicamente uma URL onde a quer string pk despesa é o pk do registro que veio da procedure. Vou clicar aqui, ó, vocês vão verem que no momento que eu acessar a minha URL, aqui eu vou ter o parâmetro que é o string. pk despesa recebe 168. Se eu clicar no outro registro, pk despesa recebe 267. Então, aqui dentro dessa tela de cadastrar.php, eu vou ter que pegar este valor deste parâmetro que é o string. A partir do momento que eu peguei ele e eu sei que o valor já é maior do que zero,
indicativo de que eu vou fazer uma edição do registro. Então, eu vou pegar os campos lá da procedure, da tabela, e vou colocar em cada parte aqui dos inputs HTML. Então, já fizemos aqui a parte de configuração dos botões de editar o registro. Vou entrar em um aqui. Então, aqui dentro a gente tem PK despesa recebe 168. Então, eu vou ter que ir lá na tela de cadastrar.php e pegar esta informação lá da queryString. Vou começar aqui então a fazer isso. Aqui a gente tem a inicialização da sessão. Aqui eu estou pegando informações da session e armazenando em variáveis. E aqui o que eu vou fazer? Eu tenho aqui já declaração de algumas variáveis. Vou mantê-las aqui. E aqui embaixo eu vou fazer o seguinte. Se set, a função inset vai verificar se uma determinada informação que eu quero estar conferindo, se ela existe. Se ela existe, eu faço algo. Se set get pk despesa, se existir o parâmetro de queryString pk despesa, eu vou fazer algo. O que eu vou fazer? Variável pk despesas recebe o valor que veio lá da queryString, que é este daqui. Se isso aqui não for verdadeiro, o que vai acontecer? A minha variável pk despesas ainda vai se manter como zero, indicando que eu estou fazendo uma inclusão de registro. Dando continuidade aqui, vamos conferir se isso aqui funcionou. O que eu vou fazer? Vou fazer aqui, ó, echo, para me printar o valor da variável pk despesas. Ok. Se eu recarregar aqui, o que acontece? Aqui para mim já apareceu 168. O 168 é a mesma informação que está sendo passada via queryString. Eu posso voltar lá no meu index, vou clicar em cadastrar despesa. Cliquei em cadastrar, o que acontece? O PK da despesa que veio aqui que teria que vir da queryString, nesse caso não existe. Então, o valor da minha variável é igual a 0, que foi definido aqui em cima. Logo, quando é 0, eu quero fazer uma inclusão. Se for maior do que 0, eu quero fazer uma edição. Beleza, aqui funcionou certinho, pegando a informação da queryString. O que eu preciso fazer aqui agora? Eu preciso de chamar a minha procedure e, em cima da chamada da procedure, eu vou passar o PK da despesa sendo o valor maior que 0. Sendo o valor maior que 0, a minha procedure faz coisas diferentes. Agora há pouco a gente vai acessar ela para ver qual é a condição que ela tem quando o PK despesa é maior do que 0 ou quando ele é igual a 0. Aqui, então, eu já posso fazer a chamada da minha procedure. Vou fazer aqui, eu vou pegar aqui já um código, que aí eu só explico para vocês o que a gente vai estar fazendo. Aqui eu tenho também uma verificação. Se o PK de despesas for maior do que 0, eu faço a chamada da procedure de listar despesas. Se no caso aqui for igual a 0, eu não faço essa verificação aqui não. Tá bom? Então isso aqui para mim só importa quando o meu PK despesas for maior do que 0. Aqui eu tenho a chamada da procedure, sp listar despesas. Estou passando os parâmetros. Quais parâmetros? PK do usuário, PK despesas, que nesse momento ele vai ser maior do que 0, e também o período. E o que o período é? É a informação que veio lá da session. No momento que eu faço login, eu guardo na session a data completa do momento que eu estou fazendo o acesso ao sistema. E aqui vai ser, se a quantidade de resultados for maior do que 0, aqui no caso sempre vai ser, tá bom? Que eu passando o PK que é maior que 0 indica que aquele registro existe lá na minha tabela. Aqui então eu estou pegando todas essas informações, descrição, valor, data de vencimento, detalhes, status de despesa, FK contas e armazenando aonde? Armazenando em variáveis. Aqui eu vou fazer só o seguinte, eu vou pegar todas essas variáveis que estão sendo alimentadas aqui e nesse momento também elas estão sendo criadas e alimentadas aqui dentro. Eu vou pegar todas elas, vou colocar aqui fora e vou definir elas como vazio. Vocês vão entender o porquê disso daqui a pouco. Vou definir como vazio aqui. Vou só formatar o meu código.
definir as variáveis, alimento as variáveis à medida que o PK da despesa for maior do que zero. E o que eu vou fazer com essas variáveis aqui? Eu vou estar alimentando cada campo desse com os valores das minhas variáveis. Então, fiz o select no banco, chamada da procedure, peguei os valores, guardei em variáveis e vou colocar os valores aqui dentro. Vamos lá, então, começar pela descrição. Descrição, eu vou localizar aqui qual que é o input. Vou minimizar algumas coisas que não vão servir a gente nesse momento. Então, aqui eu tenho a descrição. Como que eu alimento o input? Qual a informação que eu coloco aqui que eu quero definir valor para ele? É o atributo value. Value recebe PHP. E aqui eu vou fazer echo descrição. Vamos testar? Vou recarregar aqui. Opa, olha aqui para vocês verem. Aqui já apareceu para mim carro. Será que foi o registro que eu cliquei de fato? Então tem aqui o primeiro registro carro e o segundo chamada parcelada. Se eu clicar aqui no carro e editar, a descrição aqui já vem carro. Se eu clicar aqui em parcelada, a descrição aqui vem parcelada. Então dessa forma eu estou pegando informação lá do banco e definindo aqui nos inputs. Vou fazer isso também com os outros. Então o próximo vai ser o valor. Já tem a variável de nome valor. Vamos testar. 150. Se eu voltar aqui na tela principal, 150. Então está funcionando. Data de vencimento. Aqui, vamos colocar também data vencimento. Só que acontece aqui? Ele não habilitou para mim essa informação, tá vendo? Ainda está como se o campo estivesse em branco. Por quê? Eu preciso trazer a informação de uma maneira específica, em uma formatação específica, para mim poder colocar aqui dentro. Eu vou dar um echo na data de vencimento aqui em cima, só para a gente ver a forma que ela veio lá do banco de dados. Ela veio assim, ó, 2024, 10:05. Aqui seria a hora, o minuto, segundo e milésimos de segundos. Para o funcionamento correto de atribuição aqui no campo do tipo date, eu preciso trazer somente assim, ó, 2024, 10-05. Dessa forma aqui, ele vai conseguir armazenar aqui corretamente. Da maneira que está atualmente, ele está trazendo o datetime, ele não vai conseguir armazenar. O que eu vou fazer então? Eu vou lá na procedura de listar e vou ajustar ela à nossa necessidade. Então, já estou aqui com o banco aberto, SP listar despesas, vou botão direito, modificar. Como o nosso foco aqui é programação do lado do banco de dados, eu já vou trazer os dados prontos para serem utilizados pelo PHP, tá bom? Eu também poderia formatar essa data diretamente no PHP, mas o foco forte aqui nosso é fazer a programação voltada dentro do banco de dados. Por isso que eu vou fazer aqui na Procedure e a gente vai ver o resultado lá na nossa tela. Então aqui a gente tem a seguinte situação. PK despesas sendo passado como parâmetro. Se o PK despesas for maior do que zero, é feito este select aqui. Se não, é feito o select aqui de baixo. Aqui então, uma mesma procedure vai servir quando eu quero pegar a informação de um registro específico ou quando eu quero pegar a informação de um determinado período. E no caso é quando a gente está na tela inicial. Quando a gente está na tela de editar, eu só quero pegar registro aqui da despesa carro, cujo PK dela é o 168. Então, a gente vai ter que modificar aqui em cima. Então, eu vou modificar essa data para retorná-la de uma maneira que o PHP a entenda corretamente. Vou fazer aqui então. Como aqui, ó, o asterístico aqui, ele já vai trazer todas as colunas da minha tabela, ok? Eu vou adicionar uma coluna a mais que vai ser a coluna de data. Então, eu vou também formatar ela. Como que eu vou formatar? Eu vou utilizar a função format. Essa função format vai ter, no caso, dois parâmetros. O primeiro parâmetro vai ser o valor que eu quero formatar e o segundo seria a maneira que eu quero formatar. Aqui eu vou formatar a data de vencimento e aqui dentro seria a maneira que eu vou estar fazendo a formatação. Então, vai ser ano, mês e dia, separada por
traços. E também eu tenho que definir o nome da coluna, certo? Se eu somente fizer isso daqui, a coluna vai vir sem nome e eu não vou conseguir pegar ela lá no PHP. Aqui vai ser o seguinte, data vencimento str, de string, vamos dizer assim. Só o nome que eu dei aqui para essa coluna. Vou salvar a procedure F5. Então agora, em vez de eu pegar data vencimento, eu vou pegar data vencimento str, ok? Vamos ver se vai funcionar. Salvei aqui o registro. Vamos vir aqui na nossa telinha, vamos recarregar. Olha aqui para vocês verem. Esse aqui foi o formato que veio, 2024-10-05, ok? E o campo de vencimento já se encontra com o valor aqui atribuído, beleza? Vou remover aqui esse eco data vencimento e vamos dar prosseguimento aqui. Aqui no caso é a conta que está sendo vinculada. Como a gente sabe aqui, o que acontece? No momento de montar a conta, eu aqui, na verdade, estou usando a fn listar contas, é uma função. Vou voltar aqui na tela inicial. A despesa carro está usando a conta aqui com o ícone do Banco do Brasil. Vou editar aqui, ó. O Banco do Brasil aqui é o segundo item do meu dropdown, ok? Aqui da minha caixa de seleção. Quando eu recarregar a tela, está vindo selecionado o Caixa Econômica, porque o Caixa Econômica é o primeiro resultado dessa lista de opções. Então, eu preciso fazer com que, no momento de criar essa lista aqui através da função, eu consiga entender qual conta deve ser selecionada corretamente. Como que eu vou fazer isso aqui? Dentro aqui da função fn listar contas, a gente tem a chamada da procedure de listar contas, certo? Aqui no caso os parâmetros. E aqui dentro o que vai acontecer? Aqui a gente tem o for each. O for each no caso vai pegar todas as linhas que retornaram lá da chamada da procedure e vai criar aqui o option, que é cada item aqui da minha caixa de seleção. Eu vou precisar fazer o seguinte então. Caso o PK da conta daquela opção que for ser criado aqui nesse momento, ela for a mesma da conta que está vinculada nessa despesa aqui que eu estou fazendo a alteração, eu vou ter que deixar a opção automaticamente selecionada. A gente deixa uma opção de uma caixa de seleção aqui, né, no select, selecionada, adicionando o atributo selected no option daquela lista de seleção, ok? Então, eu vou fazer isso dinamicamente. Nesse caso aqui, a gente já tem o PK da conta e o nome da conta que retornou lá da procedure. Porém, aqui eu não sei ainda informar qual que é a conta que eu quero deixar com a opção aqui selecionada. Então, eu vou ter que passar de parâmetro para quem estiver chamando aqui essa função. Passei de parâmetro. Aqui embaixo eu uso essa informação. Vou mostrar aqui para vocês então. Então, aqui a gente tem a conexão sendo passada de parâmetro, o valor 0 e o PK do usuário. O que seria esse valor 0 aqui? O valor 0 é o PK contas, tá bom? É para, no momento de chamar a procedure, ser passado aqui como 0 e retornar todas as contas cadastradas deste usuário em específico. Então, eu vou adicionar aqui um outro parâmetro. Vou colocar aqui opção item. Adicionei aqui a opção item. No momento de chamar essa função, eu também preciso de passar aqui este parâmetro. Este parâmetro eu vou passar sendo o quê? Sendo o PK contas que veio lá da minha procedure de listar as despesas. Nesse caso vai ser a coluna FK contas. Esta variável aqui eu vou inicializar ela como 0. Por quê? Eu vou inicializar ela como 0. Se eu estou fazendo uma edição de despesa, ela vai receber valor aqui, ok? Se não for uma edição, se for uma inclusão de registro, ela vai se manter como 0. Ela se mantendo como 0, ela não vai interferir no funcionamento dessa função aqui não, tá bom? Então, para cada opção que eu criar aqui, eu vou fazer aqui uma condição que vai atribuir aqui no meu option
a informação para deixar ele selecionado, caso, neste momento aqui que está sendo feito a determinação das minhas contas que vieram da PC de listar, se bater o PK com a opção item que eu tenho aqui em cima. Como que eu posso fazer aqui? Se PK conta foi igual à opção item, eu vou fazer uma coisa. Do contrário, eu vou fazer outra. Else aqui. Vou formatar aqui o documento. Eu vou adicionar aqui, então, um atributo que vai fazer com que, quando essa condição aqui for verdadeira, quando o meu PK da conta atual bater com a variável, o parâmetro que eu estou passando aqui sendo a opção item, o meu option aqui, a minha opção do meu dropdown, da minha caixa de seleção, ela vai ficar selecionada. Então aqui eu vou colocar selected. Então, se PK conta for igual a opção item, eu vou criar o meu option dessa maneira aqui. Ok? Value sendo PK conta e nome da conta que veio da procedure. E aqui o selected para deixar essa opção aqui selecionada. Vamos ver se funcionar? Recarreguei aqui a tela. Aqui, ó, Banco do Brasil. Certo? Antes estava como Caixa Econômica. Agora, se eu recarrego, fica como sendo Banco do Brasil. Então, dessa forma, eu estou fazendo a seleção de um item de maneira personalizada aqui da minha conta. Ok? Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma despesa com uma conta sendo diferente de Caixa ou Banco do Brasil. Não tenho. Eu vou cadastrar uma aqui. Vou colocar aqui Inter. Vou colocar um valor qualquer, uma data qualquer e selecionar o Inter aqui. E sendo simples também, vamos salvar. Salvei, aqui ó. Aqui tem a despesa em Inter com o banco que seria o Inter. Porém aqui o ícone está como do cartão Elo. Vou editar aqui, ó. Aqui ó, no conta já ficou selecionado o banco Inter. Então essa condição aqui que foi feita funcionou perfeitamente. Vamos dar continuidade. Agora a gente tem a parte dos detalhes. Vou cadastrar aqui uma despesa. Despesa detalhada. Valor. Uma data qualquer. Vou colocar aqui no Bank. E aqui eu vou colocar despesa simples detalhada. Salvei. Vou editar aqui a minha despesa detalhada. Editei. Detalhes ainda não apareceu nada. Então, como que eu vou fazer aqui para atribuir essa informação nos detalhes? A minha coluna referente é essa daqui, ó, detalhes. Eu vou lá agora no meu elemento. Ele é um text area. A forma de alimentar o text area é diferente. Eu não vou colocar aqui o value no próprio elemento text area. Eu vou colocar aqui entre a abertura da tag, entre o fechamento da tag. Se eu vier aqui, vou quebrar uma linha aqui e vou colocar aqui. Vou abrir PHP, echo, detalhes. Perfeito. Vamos testar? Recarreguei aqui, ó, despesa simples detalhada. Porém, aqui ficou esse espaço, foi por conta da quebra de linha que eu coloquei aqui, ó. Eu vou tirar ela, que vai ficar visivelmente melhor. Eu coloquei aqui, despesa simples detalhada, tá vendo? Funcionou perfeitamente. Já conseguimos atribuir, nesses campos aqui, os valores dessa despesa em específico. Vamos dar continuidade. No momento de fazer uma edição, eu não preciso mais desses campos aqui não, ó. Se é simples, fixa, repetível ou parcelada, porque aqui é somente no momento de fazer uma inclusão de uma nova despesa. Então eu vou mostrar esses campos aqui somente quando for uma inclusão. E quando é uma inclusão? Quando o PK despesa for igual a zero. Ok? PK despesa igual a zero. É uma inclusão, isso aqui não vai ser verdadeiro, então essa variável aqui vai se manter como zero. Aqui eu vou fazer então uma condição para mostrar aqui este valor aqui embaixo somente quando aquela variável for igual a zero. Vou pegar aqui, aqui vai ser o seguinte. Vou abrir aqui PHP. Aqui eu fecho, vou fazer. Se PK despesa for igual a zero, igual.
eu vou fazer o quê? Eu vou exibir todo este HTML aqui de baixo. Então, eu vou pegar aqui, ó, mostrar para vocês o que as possibilidades a gente fazer a mesclagem de HTML com PHP. O que acontece aqui? Aqui eu estou abrindo o tag PHP, então aqui eu tenho o if. Se aqui for verdadeiro, o que ele vai fazer? Ele vai executar o que está aqui dentro. O que está aqui dentro dessa chave é HTML, então ele vai renderizar para mim na tela isso daqui. Depois eu posso também ter um else. Else aqui. Finalizando aqui. O que vai acontecer? Se aqui for verdadeiro, ele vai criar para mim essa estrutura de HTML. Se não, ele vai criar aqui uma estrutura de HTML que eu quiser definir. Vamos fazer o teste? Eu vou colocar aqui o seguinte. Aqui será feito uma edição. Perfeito, vou recarregar. Olha o que aconteceu. Ele renderizou para mim o HTML, na verdade foi só um texto. Aqui será feita uma edição. Se eu vier aqui cadastrar uma despesa, ele vai mostrar aquelas opções que a gente tem no momento de fazer um novo cadastro. Ok? Por quê? Condição verdadeira, renderizou este HTML. Condição falsa, a condição falsa é quando o meu PK despesas for maior do que zero. Que se enquadra nesta situação quando eu quero fazer uma edição. Ok? Então, aqui dentro eu vou colocar o HTML que vai ser referente à edição das despesas. E como que vai ser, então, este HTML? Vou mostrar para vocês aqui. Eu já vou colocar aqui uma estrutura HTML e vou explicar para vocês o que ela está fazendo. Coloquei aqui uma estrutura HTML. No momento de fazer a edição, além de fazer a alteração dos campos, né, a atualização, eu também vou poder pagar ou definir como não paga aquela minha despesa. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui dois botões. Não paga e paga. Que, na verdade, são radio buttons. Aqui para vocês verem. São radio buttons, ok? Igual a gente fez lá no momento de cadastrar uma despesa nova, nesse mesmo modelo aqui. Porém, um HTML personalizado, indicando como se fosse dois botões. Não paga e paga. Aqui, o que eles também têm de tratamento? Assim como aqui no nosso drop-down da nossa caixa de seleção suspensa, a gente fez aquele tratamento lá para deixar, por exemplo, nesse caso aqui, a conta Inter selecionada. Aqui também, ó, a gente vai deixar selecionado diante se aquela despesa está paga ou não. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem um atributo chamado checked, que é referente a input do tipo radio button ou input do tipo checkbox. O checked aqui vai indicar que aquele elemento ele vai ficar selecionado. Nesse caso aqui, o selecionado é quando ele está todo preenchido. Nesse caso aqui, ó, esse aqui estaria não selecionado. Se eu clicar em paga, ele passa a ficar aqui selecionado. Aqui o meu checked, o que ele está fazendo? Eu tenho aqui, na verdade, um operador ternário. O que seria um operador ternário? Ele vai funcionar como se fosse o if lá do SQL Server. Se a minha condição aqui for verdadeira, eu faço isso. Do contrário, eu faço isso daqui. Então, se o status da despesa for igual a zero, este meu elemento radio button, ele fica como checked. O status despesa igual a zero, quer dizer que a minha despesa não está paga. Se ela não está paga, este input aqui não paga, fica checked, ele fica marcado. Agora, se o status da minha despesa for igual a 1, indica que ela está o quê? Paga. Ela estando paga, o meu input aqui, ele fica como checked dentro dele. Logo, a opção paga vai ficar selecionada. Vamos ver aqui melhor na prática. Temos aqui essas 4 despesas nesse período. Vou fazer aqui o seguinte, eu vou pegar aqui
a despesa detalhada aqui e vou colocar ela como paga. Isso lá dentro do próprio banco de dados direto. Depois a gente vai poder ver aqui se aquele tratamento lá funcionou ou não. Eu vou pegar o PK dela aqui. O PK da despesa é o 272. Update despesas. Set status despesa recebe 1. Where PK é igual a 272. F5, registro atualizado. Se eu vier aqui, ó, o que acontece? A minha despesa detalhada, ela se encontra como paga, como vocês podem ver aqui. Okay? Se eu entrar dentro dela para editar, o que acontece? Status da despesa, paga está selecionada. Se eu voltar aqui e entrar, por exemplo, na carro, carro está não paga, e clicar aqui, agora já mostrou aqui para a gente o não paga. Tá vendo? Dessa maneira aqui, então, a gente conseguiu fazer o tratamento, permitindo também que o usuário faça a edição da despesa, definindo ela como paga ou como não paga. Bora que dá continuidade. Em questão de campos, já tivemos aqui então todos os campos preenchidos corretamente. O que a gente precisa fazer? Precisa de fazer a chamada da procedure de salvar essas despesas e conferir se todos os parâmetros que ela pede estão sendo atendidos na situação que a gente tem aqui agora, neste momento. Vou lá então, salvar.php. No salvar.php aqui, já tivemos aqui algumas variáveis previamente definidas no momento que a gente fez a criação de uma despesa. Aqui foi somente printar na tela os parâmetros, só para a gente conferir se está funcionando corretamente. Por enquanto eu vou deixar aqui, isso aqui é bom que serve para a gente para teste. Aqui agora a gente tem a chamada da procedure sp salvar despesas. Eu vou entrar dentro dela só para a gente poder ver o que ela tem de parâmetros e o que esses parâmetros também fazem. Salvar despesas. Pronto. Aqui então a gente tem PK despesas, PK usuário e todos os campos lá no momento que a gente está fazendo uma edição ou uma inclusão. Aqui o seguinte, um tratamento, se PK despesas for igual a 0, e eu estou fazendo uma inclusão de uma despesa. Okay? Então, nesse caso aqui não é uma inclusão, é uma alteração. A alteração sempre PK despesas vai ser maior do que 0. Vou minimizar aqui o que a gente não precisa. E depois temos aqui o seguinte, ó. Se a despesa, PK despesa for 0, if simples. Se for 0 e fixa, se for 0 e repetível, se for 0 e parcelada. Agora aqui embaixo já começa a parte de editar uma despesa. Na parte de editar uma despesa, eu tenho a seguinte situação. Uso do parâmetro tipo de edição, ok? Que está sendo passado aqui ó, de parâmetro. O que esse tipo de edição faz? Ele edita somente a despesa corrente, ok? Só aquela que eu estou fazendo o ajuste nela. Se o tipo de edição aqui for diferente de 1, se for maior do que 1, se for igual a 0, por exemplo, já ocorre para mim de passar aqui no código de baixo. E o que esse código aqui de baixo faz? Ele edita a despesa corrente e todas as despesas correlatas para frente daquela despesa que eu estou editando. A mesma coisa que funciona, por exemplo, para a parte de exclusão. Eu posso fazer exclusão de uma despesa somente, ou eu posso fazer uma exclusão daquela despesa com todas as despesas para frente. O mesmo tratamento está ocorrendo na parte de fazer a edição. Então, a gente precisa, além de conferir aqui o tipo de edição, eu também preciso conferir aqui o tipo de despesa que eu estou fazendo a alteração naquele momento lá. Então, esses dois parâmetros agora, eles vão ser cruciais para o funcionamento correto dessa parte de editar as despesas. Vou conferir aqui, antes da chamada da procedure, quais valores estão sendo passados para o parâmetro tipo de edição e o parâmetro também tipo de despesa, que ele também vai ser utilizado lá embaixo. Então aqui, o tipo de edição, ele está sendo passado agora como 0, tá vendo? Está sendo passado como 0 aqui. Logo, a gente vai ter que pensar em algum tratamento para ele. E também o tipo de despesa está sendo pego da onde? Ele está sendo pego do post do formulário, ok? Então, no campo tipo de despesa. Vou copiar aqui e vamos ver da onde que ele vem aqui, ó.
Nesse caso, o tipo despesa, ele vem para a gente daqueles radiobuntos que a gente tem no momento de fazer uma inclusão, onde eu escolho o tipo da minha despesa. Então, ele pode ser simples, fixa, repetível ou parcelada, certo? O que acontece aqui então? Como essa estrutura aqui agora, ela já está dentro de um if, ok? Ela só vai ser mostrada quando for uma inclusão. Quando for uma edição, eu não tenho este valor tipo de despesa. Agora, então, preciso fazer um tratamento para isso. Sabemos que os campos que vão ser exibidos quando eu estou fazendo uma edição daquela despesa, eles vão estar aqui dentro desse else aqui. Ó. Então, eu preciso fazer aqui, de alguma maneira, que eu consiga trazer para cá qual que seria o tipo daquela despesa que eu estou fazendo a edição. Tendo esse tipo definido, eu consigo passar novamente para a procedure de fazer a alteração da nossa despesa. Será que a gente, trabalhando na procedura de listar, a gente tem a informação de tipo de despesa aqui? A gente pode testar. Eu vou fazer a chamada da procedura de listar, passando aqui, nesse segundo parâmetro aqui, ó, seria o pecado despesa. Se eu passar como 0, ele vai listar para mim todas as despesas do período de 10 de 2024. Vou passar aqui, por exemplo, 267. Eu passei 267, eu vou trazer especificamente esta despesa aqui. Ó. Vamos testar então. Executei. O que eu tenho aqui? FK usuário, FK despesa, FK despesas fixas, FK contas, descrição. Não tenho nenhuma informação aqui, claramente, que vai falar que o que é aquele tipo de despesa, se ela é fixa, simples, parcelada ou repetível. Só que, na videoaula anterior também, a gente criou uma condição lá na parte de listar as despesas para que a gente consiga separar o que é despesa simples, quando nenhum desses dois campos aqui é preenchido, ambos são nulo. Quando é uma fixa, sendo fixa, a minha coluna FK, despesas fixas, ela é alimentada, ela não é nula. Ou se é também repetível ou parcelada. Sendo repetível ou parcelada, indica que este campo aqui de FK despesas, ele tem valor diferente de nulo. Então, as três possibilidades que eu tenho são, levando de base a estrutura da minha tabela. Simples, repetível e parcelada, ok? Ou também sendo despesa fixa. Eu preciso de ter uma maneira de ficar claro para mim os 4 tipos de despesa. Fixa, que está sendo tratada aqui em cima, e aqui embaixo eu tenho um tratamento para repetível ou parcelada, certo? E aqui, por exemplo, ó, tem aqui um if que verifica se é parcelada. Se for parcelada, faz uma coisa. Do contrário, faz outra coisa. Então, eu preciso que também eu tenha a informação dentro do meu parâmetro, que agora aqui está sendo tratado como variável, se aquele tipo de despesa é as 4 opções, tá bom? Da maneira que foi feito aqui o tratamento lá na parte de listar para a tela geral da nossa tabela, onde vai listar todas daquele período, esse tratamento aqui não me serve. O que eu vou fazer então? Eu vou criar uma coluna nessa tabela, que essa coluna vai guardar para mim qual que é o tipo da minha despesa. Tá bom? Alter table despesas add tipo despesa varchar 20. No momento que a gente está trabalhando em um projeto, pode chegar em um determinado momento que ocorre alguma situação que a gente não conseguiu pensar nela antes de começar de fato a fazer as codificações. Então, assim, às vezes, mesmo no meio do caminho, é normal ter que fazer alterações no que foi definido de escopo de um determinado projeto. Tá bom? Porque a gente não consegue pensar em literalmente todas as possibilidades que podem estar acontecendo. Então, isso é super comum de acontecer. Vou alterar aqui essa tabela, adicionei a coluna. Se eu fizer aqui novamente o select, aqui eu tenho o tipo de despesa, tá vendo? Ó? Que agora o tipo de despesa já está dentro da minha tabela de despesas, porém aqui está como nulo. O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar de ajustar esses campos. Vou fazer um select na tabela, select all from despesas.
a coluna tipo despesa ela se encontra toda nula. Eu vou ter que alimentar isso daqui com 4 situações possíveis, sendo simples, fixa, repetível, parcelada. Quais são as condições? Quando FK despesas e FK despesas fixas forem nulo, a minha coluna tipo despesa recebe simples. Se FK despesas fixas tiver valor maior que zero, diferente de nulo, aqui fica tipo de despesa se encontra como fixa. E se eu tenho somente aqui FK despesas com valor maior do que zero, indica que aquela despesa pode ser tanto parcelada como repetível. Nesse caso aqui agora, eu não consigo definir se essa daqui ela é repetível ou parcelada. Eu até conseguiria por conta do nome, tá vendo aqui, ó? Parcelada. Só que assim, tem outras aqui, ó, que já não ficou claro para mim na descrição qual que é o tipo daquela despesa. Então eu vou fazer aqui o ajuste desses registros somente para funcionar corretamente. Só que no momento de salvar de criar uma despesa nova, eu vou ter que começar a alimentar essa coluna aqui também, tá bom? Update despesas set tipo despesa recebe algo where alguma condição. Então se FK despesas is null and FK despesas fixas também is null, eu vou alimentar aqui como sendo simples. Opa, 20 linhas afetadas, vamos conferir. Aqui, ó, despesa simples, porque FK despesas fixas está como nulo. Aqui também é a mesma situação. Bora passar para o próximo. Quando FK despesas for maior do que zero, não for nulo, eu vou alimentar sendo, nesse caso aqui, repetível. Is not null. End FK despesas fixas e null. Vou aqui fazer o update. 6 linhas afetadas, vamos conferir. Aqui ficou repetível. Aqui também ficou repetível porque a condição funcionou. Aqui agora, quando o FK despesas fixas for diferente de nulo, o meu tipo de despesa vai ser fixa. Só que eu não tenho aqui, nesse caso, nenhuma despesa fixa não, tá bom? Então, assim, a tabela já está ajustada, porém a gente precisa de ajustar no momento de criar uma nova despesa. Vou ir lá na procedure de salvar e vamos aqui fazer o tratamento. Neste caso aqui, quando o PK despesa for igual a zero e o tipo de despesa for simples, a despesa é simples. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou até utilizar o próprio parâmetro aqui em cima. Tipo despesa recebe tipo de despesa, porque aqui dentro já está guardando para mim o que ela é. Se ela é simples, fixa, repetível, parcelada e assim por diante. Aqui é insert na tabela de despesas fixas e também vou colocar tipo despesa. Ok? Aqui ele faz um insert e aqui também ele faz outro insert aqui no while, fazendo a verificação de quantas repetições vão ser feitas ou quantos parcelamentos vão ser feitos. Tipo despesa. Opa. Ok, e aqui também. E aqui também. Perfeito. Nesse caso aqui é somente a parte de fazer uma inclusão. Vamos testar se funcionou a alimentação da coluna tipo despesa? Como a gente viu que não tem fixa, eu vou criar uma despesa fixa aqui. Despesa fixa. Valor de 150. Data de vencimento dia 1º de outubro. No Nubank e fixa. Vou salvar. Ok. Aqui já tem despesa fixa. Só que no momento de fazer o select, será que está atribuído para a gente a coluna tipo despesa? Olha aqui para vocês verem. Ó. Aqui, ó, o registro despesa fixa, ele já possui a coluna tipo despesa alimentada como fixa. Então, o tratamento funcionou perfeitamente.
Agora a gente pode dar continuidade à parte de edição. O que eu vou fazer aqui? Aqui, automaticamente, o meu select já está trazendo para a gente a coluna nova que foi criada, que é a tipo despesa. Tanto se eu testar aqui, ó, aqui já vem para a gente, ó, tá vendo? Tipo despesa, nesse caso, repetível. O que eu vou fazer aqui? Eu vou conferir se eu estou pegando este valor lá da minha procedure no momento de fazer a edição. Aqui eu não estou pegando porque eu acabei de criar a coluna. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui vai pegar tipo despesa e aqui a minha variável tipo despesa. Como eu estou fazendo aqui em cima, eu vou declarar a variável tipo despesa recebendo vazio. Tendo essa informação aqui, eu já consigo passar ela para a minha tela de salvar PHP. Como que eu vou passar? Via post, nesse caso aqui. Aqui, então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um input. Nesse primeiro momento, o type vai ser text. Qual que vai ser o value dele? O value dele vai ser o valor dessa minha variável do tipo de despesa. Vou mostrar aqui para vocês. Echo tipo despesa. Vamos conferir aqui na tela. Vou editar. Aqui, ó. Eu criei aqui esse input, que nesse caso a minha despesa fixa, ela tem o tipo de despesa sendo como fixo. Aqui no carro, simples. Aqui na parcelada, repetível. E aqui no inter, simples também. Tá bom? Então eu preciso fazer com que, no momento de chamar o meu formulário, ele pegue o valor desse input e armazene no tipo despesa, igual está aqui. Então, assim, em um determinado momento, o meu tipo de despesa vai ser um radio button e, em outro momento, o meu tipo de despesa vai ser um input do tipo de texto. Aqui, então, o que eu vou fazer? ID recebe tipo de despesa e o name, que é o que vai ser passado lá para o nosso formulário, a nossa tela de salvar, também recebe o name tipo de despesa. Então aqui o tratamento já está sendo feito. No momento que eu clicar para salvar aquele registro, o que vai acontecer? Eu vou estar pegando o valor que está guardado neste input aqui e passar ele para, via post, a minha variável tipo de despesa, que vai ser passada lá para a procedura de salvar e o funcionamento vai dando aí continuidade. Aqui eu vou colocar o type hidden para que isto não fique visível para o usuário. Então o usuário não vai saber que tem este campo aqui de texto guardando a informação do tipo de despesa. O outro registro que a gente vai precisar de pegar é o seguinte, é também o tipo de edição. O tipo de edição para a gente, nesse caso, vai também ser crucial, tá bom? A gente ter essa informação. Como que agora a gente vai fazer o tratamento para ele? No momento de fazer uma inclusão, o tipo edição, ele já vem básico aqui como 0. Só que no momento de chamar procedure, eu estou usando o tipo de edição de duas maneiras. Tipo edição. No momento de fazer uma inclusão de um novo registro, o meu tipo de edição ele não é utilizado para nada naquele momento lá. Então, qualquer valor que eu passar, é claro que tem que ser um valor válido, não pode ser nulo. Qualquer valor que eu passar não vai fazer diferença alguma. Aqui na nossa tela de cadastrar, eu também vou utilizar do mesmo artifício que eu usei aqui para definir o valor do tipo edição. Eu vou criar aqui um input, porém eu vou criar ele em uma forma em um local diferente. Não dentro somente quando a minha despesa for ser atualizada. No momento que for criada também, esse input vai existir. Então, vou fazer aqui o seguinte. Aqui vai ser tipo edição. Eu vou colocar aqui ele nesse momento como text. De padrão, o value dele vai receber 0. Tipo edição recebe 0. Logo, ele vai ser pego aqui no salvar.php. E o valor que tiver
lá no meu input, vai ser trazido para cá e vai fazer o tratamento que a gente necessita. No momento, então, quando eu for criar uma nova despesa, eu vou cadastrar a despesa. Este campo de tipo de edição, ele vai se manter como 0. Tá vendo? Então, vai funcionar corretamente. Manteve como 0. Vou clicar em salvar, vai vir para essa tela aqui, vai pegar aqui o tipo edição como 0 e vai dar prosseguimento na procedura de salvar. Quando for a parte de fazer uma edição, eu já vou utilizar aqui também de recursos do JavaScript para que eu permita que o usuário selecione como ele quer fazer aquela edição, se ele quer editar o registro corrente ou se ele quer atualizar o registro corrente e todos os para frente. Nós fizemos, na videoaula anterior, o tratamento referente à exclusão. Usuário, você quer excluir registro corrente ou registro corrente e todos os para frente. Vamos utilizar daquele mesmo artifício, porém, na questão de fazer aqui uma edição. Como que a gente vai fazer isso? No momento que ele clicar para salvar, em vez de eu já chamar a ação do meu formulário, que vai mandar para o salvar.php, eu vou exibir o alert lá daquela biblioteca Switch Alert, que a gente utilizou na última videoaula. E lá vai ter as opções disponíveis. Se ele quer salvar somente, editar somente a corrente ou a corrente todas as para frente. Depois que ele selecionou uma dessas opções, eu dou prosseguimento à execução do formulário e à chamada desse arquivo salvar.php, ok? Então, este botão aqui, ó, de salvar, ele para a gente ele só vai aparecer também quando eu estiver cadastrando um registro, porque eu não vou fazer a ação de chamar o meu formulário no momento de clicar o botão. Antes disso, eu preciso de uma função JavaScript para isso. Então, aqui vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, ó, este salvar e vou colocar ele só quando for a parte de cadastrar, só nesse if inicial aqui. Se eu recarregar aqui, o que acontece? Vou cadastrar a despesa. Meu botão de salvar apareceu corretamente e o meu input aqui também apareceu, que é o tipo de edição. Se eu clicar em editar, não vai aparecer para mim nesse momento o botão de salvar, porque eu vou precisar de um botão com uma ação diferente. Eu vou copiar ele aqui novamente, aquele botão lá, porém eu vou editá-lo para que ele funcione de uma forma diferente. O type submit aqui, ele indica para a gente que eu quero fazer a ação de enviar o formulário para o arquivo cuja a ação vai ser executada. Eu vou colocar aqui o type button e aqui no local de salvar eu vou colocar aqui editar. Vai ser esse botão aqui agora. Como ele agora é um type button, ele não executa a ação de enviar o formulário. Ele é um botão normal, então eu posso clicar nele aqui quantas vezes eu quiser, ele não vai executar a ação de salvar de fato, ele não vai enviar para o salvar.php. Só que aqui eu já vou implementar a chamada de uma função JavaScript, que vai ser a função responsável por permitir que o usuário escolha como ele quer fazer a edição e permitir também que este campo aqui, ó, seja manipulado. Se ele selecionar a opção quero alterar somente a despesa corrente, aqui esse value aqui troca para 1. Se ele selecionar que quer fazer edição da despesa corrente todas as posteriores, isso aqui vai ser alterado para número 2, tá bom? Aí depois que ele escolher, aí sim eu dou prosseguimento a fazer a ação de chamar o arquivo salvar.php, que é a ação do formulário. A função que eu vou estar criando, vou mostrar para vocês aqui, eu já tenho ela pronta, só vou explicar mesmo o que ela faz para a gente. Aqui no arquivo public js funções. Aqui no funções, nós fizemos aqui na última videoaula a criação da função confirma exclusão despesa. Vamos criar aqui outra função. Function fn confirma edição despesa. Essa função aqui no caso ela não vai precisar de parâmetros. Tudo que eu vou, por ser necessário fazer os tratamentos aqui, eu vou fazer aqui dentro mesmo. Vou começar aqui o seguinte, eu vou declarar uma variável, let, aqui vai ser tipo despesa, recebe algo.
que vai receber? Ela vai receber o conteúdo aqui do meu input, que é o tipo despesa, ok? Lembrando, o tipo despesa é o que está trazendo para a gente lá do banco de dados qual que é o tipo daquela despesa que eu estou fazendo a edição. Se é simples, repetível, parcelada ou fixa. Como que eu pego isso no JavaScript? Document.getElementById. E aqui dentro eu vou passar o ID do campo que eu quero pegar aquela informação. .value. Então aqui eu já estou pegando o valor do meu elemento que contenha o ID igual a este aqui. Como que eu posso testar se essa informação está funcionando corretamente? No JavaScript temos o recurso que chama console, que é o quê? No próprio navegador, a gente tem a parte que a gente consegue fazer testes relacionados a JavaScript. Nós conseguimos, na parte lá do console, do próprio navegador, executar comandos JavaScript. Nesse caso, não é o intuito desse vídeo, não. Eu vou só mostrar para vocês como que a gente pode conferir qual o valor dessa variável aqui. Da mesma forma que a gente faz no PHP. No PHP a gente faz um echo. O echo exibe para a gente conteúdos de uma variável PHP. No SQL Server nós podemos usar o print. O print ele exibe para a gente conteúdos de uma determinada variável ou o que eu quiser printar também. Se eu quiser printar ali no meu código texto puro, eu posso fazer isso também. E aqui no JavaScript eu vou usar o recurso do console para poder fazer isso. Como que eu vou fazer aqui? Console.log e o que eu quero tá exibindo lá no meu console do meu navegador, que nesse caso aqui é o quê? É o conteúdo da variável tipo de despesa. Aqui no navegador, a gente tem a parte de inspecionar elemento. Na parte de inspecionar elemento, a gente tem aqui algumas ferramentas voltadas ao desenvolvimento. Aqui na guia de console, o que ele faz aqui para mim? Ele exibe para mim aqui qualquer coisa relacionada a JavaScript e a outras coisas também, a outros recursos aqui da minha página em HTML. Nesse caso aqui, então, no momento que eu chamar essa função, vai chegar aqui, vai pegar o valor do elemento que contenha o ID tipo despesa, vai guardar na variável e depois vai printar aquele valor lá. Vamos ver se deu certo? Eu preciso aqui, então, fazer com que o botão chame aquela função. Aqui na parte de editar, eu tenho aqui um clique, fn confirma despesa, não tenho nenhum parâmetro, vamos estar testando. Vou clicar aqui, ó, vou recarregar, vou clicar em editar. Cliquei em editar, visualmente não fez nada, porque a função, a única coisa que ela está fazendo é pegar o valor do meu input e printar aqui o valor dele. Aqui já sendo como variável. Abri aqui, opa, aqui para vocês verem, aqui apareceu simples para a gente. Está no arquivo funções.js na linha 112. Arquivo funções.js na linha 112. Ah, se eu quiser fazer mais coisa, console.log, qualquer coisa aqui. Jonathan, se eu vier aqui recarregar minha tela e clicar na parte de editar, ele vai executar para a gente novamente o nosso código, a nossa função JavaScript e fazer o que ela está pedindo lá. Nesse caso, printando agora, nesse momento, o valor da variável e somente aqui, Jonathan. Se eu sair da minha tela, vou sair, vou entrar em outra despesa, por exemplo, despesa fixa aqui, ó. Vou editar e vou clicar aqui em editar. Aqui, ó, já executou a ação para a gente. Fixa e Jonathan. Então, assim, o valor da minha variável já está correto. Agora é fazer os tratamentos necessários. Vou pegar aqui um código que eu já fiz brevemente e vou explicar para vocês o que vai acontecer. Esse código aqui é o que a gente vai estar utilizando. O que ele faz? Se tipo de despesa for simples, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma variável chamada formulário e fazer aqui um submit nela. O que seria esse submit? Seria eu executar a ação do meu formulário. Do meu formulário aqui, ok? Seria a mesma coisa de clicar lá no botão de salvar, que é um botão do tipo, localizar aqui, que é um botão do tipo submit. Essa ação que ele está fazendo aqui
é essa ação aqui que eu estou fazendo via JavaScript. Porém, aqui, ó, este formulário aqui, eu não tenho ele definido. Então, se eu executar a minha ação de editar, chegar aqui nesse momento, eu vou ter um erro em JavaScript, que eu estou tentando forçar aqui uma ação submit a um elemento nulo, que não foi atribuído nada a ele. E o que é isso daqui? Esse aqui seria o meu próprio elemento do formulário. Vou fazer aqui o seguinte, let formulário recebe document.getElementById. Nesse caso aqui, eu não vou pegar o tipo de despesa, eu vou pegar o próprio formulário. Nosso formulário está aqui. Ele tem o atributo action e o atributo method. Agora ele vai ter o atributo id. Que vai ser o quê? Form submit. Ok. Aqui no meu JavaScript, eu estou pegando o meu elemento que contenha o id form submit, armazenando ele na variável. Depois eu faço o submit nele, eu executo a ação que executaria o botão de salvar, porém aqui chamando via JavaScript. Então, assim, se for uma despesa simples, ele já faz o submit do formulário, ele já faz o envio do formulário para o arquivo de salvar.php. Se o meu tipo de despesa fosse fixa, eu tenho aqui uma variável, eu também tenho que declarar ela. Let texto. A minha variável texto vai já receber vazio de padrão. Se a minha despesa for fixa, a minha variável texto recebe a seguinte informação. Esta é uma despesa fixa, quais alterar. Se o meu tipo de despesa for parcelada, a minha variável texto recebe esta é uma despesa parcelada, quais alterar. Se não, o indicativo aqui que é uma despesa repetível. A minha variável texto recebe esta é uma despesa repetível, quais alterar. Então aqui eu só estou definindo conteúdo de variável, ok? Aqui embaixo eu estou fazendo a chamada agora da biblioteca do switch alert, que é a mesma coisa que a gente fez na videoaula anterior. Abrimos um alert com algumas opções para o usuário escolher. O que eu tenho aqui então? O título do meu alert vai ser editar despesa. O meu texto que vai ser mostrado para o usuário, ele vai ser o que tem na variável texto. E o que tem na variável texto? Essas três possibilidades aqui. Despesa fixa, despesa parcelada ou despesa repetível. Aqui eu tenho algumas informações que vão definir cor de botão, os textos também que vão aparecer em cada botão. Por exemplo, o botão confirme, ele funcionaria como se fosse um sim, vamos dizer assim. O botão deny, ele funcionaria como se fosse um não. Só que assim, eu não preciso de utilizar literalmente dessa regra, levando de base aqui os nomes que a gente tem. O deny seria negar e o confirme seria confirmar. Então seria o sim ou o não. Porém, eu estou fazendo a seguinte ação. Eu estou personalizando a maneira de utilizar estes botões. Se o usuário clicar no botão de confirmar, o botão de confirmar é o texto somente esta. O que vai acontecer aqui? O meu tipo edição value recebe 1. O que seria o meu tipo de edição value? Seria este campo aqui, ó. Tipo edição. Tá vendo? Então eu também preciso de pegar ele aqui na minha função JavaScript. A mesma coisa. Let tipo de edição recebe document.getElementById tipo edição. Peguei o meu elemento, tipo de edição, que tem esse ID, armazenei ele nesta variável e aqui eu altero o valor dele. Se eu clicar no botão de alterar somente a despesa corrente, o meu valor lá do meu input ele se transforma em 1. Se eu clicar para editar a despesa corrente e também as próximas, o valor do meu tipo de edição recebe 2. Logo depois, eu faço a ação de enviar o meu formulário. Vamos estar testando essas possibilidades aqui? Eu vou fazer o seguinte. Nessas situações aqui, eu vou estar comentando essa ação de enviar o formulário, só para a gente ver lá se o tipo de edição ele vai mudar ou para 1 ou para 2. Ok? Vamos lá confirmar comigo. Aqui então, já estamos na parte de edição. Eu vou recarregar aqui minha tela. Vou clicar no botão de editar, vamos ver se vai dar algum erro, ver se vai funcionar corretamente. Cliquei aqui em editar, ó, não aconteceu nada. Aqui na parte de inspecionar elemento, o que acontece?
Na parte aqui de console, caso der erro relacionado a JavaScript, ele também informa aqui para a gente. Ó. Eu até deixei aqui o erro acontecer para mostrar para vocês aqui que a gente tem essa possibilidade. O que a gente tem aqui? Pessoal, is not defined, que é o quê? Eu não consegui inicializar a biblioteca do switch alert. Por que eu não consegui? Eu tenho que invocar essa biblioteca aqui também nesse arquivo cadastrar.php. Da mesma forma que fizemos aqui no arquivo index.php. Aqui eu tenho esse script, que é o script que vai permitir que funcione para a gente essa biblioteca. Salvei aqui esse script no meu header, vou recarregar, vou clicar em editar. Opa, cliquei em editar, olha para vocês verem o que aconteceu. Editar despesa, essa é uma despesa fixa, quais alterar. As opções que a gente adicionou para alterar para a gente este campo aqui de tipo de despesa, na verdade, tipo de edição, foram somente esta, que vira 1, e esta e as próximas que viram 2. Vamos ver se vai acontecer, se vai funcionar corretamente. Cliquei em somente esta. Opa, aqui ó, o campo já virou 1. Vou clicar de novo, esta e as próximas. Opa, o campo aqui virou 2. Já que a gente tem agora essa manipulação aqui, dependendo da condição que a gente clica nessas opções aqui, eu vou conseguir pegar agora este valor aqui no tipo de edição, certo? E eu vou conseguir passar para a minha procedure fazer o tratamento da forma que ela necessita. Aqui então eu vou descomentar essa parte de envio do formulário, só para a gente agora começar a de fato ver melhor os testes funcionando. Aqui na parte de salvar.php, eu não vou fazer a chamada da procedure não, eu vou só exibir para a gente todos os parâmetros que a procedure pede, só para a gente ver se estão sendo todos alimentados corretamente. O único aqui agora que ficou de ser passado como informação foi o quê? Foi o status despesa, certo? Então aqui a gente também precisa de pegar essa informação para a gente definir se aquela despesa está paga ou não. E aqui dentro do cadastrar.php, da tela que a gente está mexendo, qual que é a informação que eu posso pegar se a minha despesa está paga ou não? É esse radio button aqui, ó. Tá vendo? Se, no caso, o usuário selecionar essa opção não paga, a despesa está não paga. Se ele selecionar paga, a despesa se encontra como paga. Logo, então, eu vou pegar este elemento aqui, o name status despesa, e passar ele aqui no status despesa. Deixa eu copiar aqui, só para agilizar o processo. E aqui a gente tem o que? Status despesa. Só que é o seguinte, essa parte aqui dessas opções, elas somente vão aparecer no momento que eu estou fazendo uma edição de despesa. Ok? Então eu preciso que, mesmo se eu estou fazendo uma inclusão, seja possível eu pegar este valor de algum input. Então o que eu vou fazer? Aqui, no momento que eu vou mostrar o elemento HTML só para fazer a parte de incluir uma nova despesa, eu vou criar um outro input aqui dentro. Input, ele vai ser do tipo hidden. Ele vai ter de value o valor 0. Ele vai ter de ID status despesa e name também vai ser o que? Status despesa. Porque quando eu estou fazendo uma inclusão de um novo registro, o meu status despesa que vai ser passado para o salvar.php, ele já vai estar sendo inicializado com o valor de 0. Somente no momento de fazer uma edição, que este valor aqui eu vou estar trocando ou para 1 ou para 2. Vamos lá testar então. Vou clicar então em editar despesa, vamos ver o que vai acontecer. Cliquei aqui, editar despesa, essa é uma despesa fixa, quais alterar? Somente esta ou essa e as próximas. Vou clicar aqui somente esta. Cliquei aqui, ó, redirecionar a gente para o salvar.php. Porém, aqui é o seguinte, undefined array key quantidade. Por quê? Ele tentou pegar aqui a quantidade do post quantidade. Porém, esse post aqui para a gente ele não existe. Ele só existe no momento que eu estou fazendo uma inclusão. O que eu vou fazer aqui então? Vou também fazer aqui um tratamento. No momento de fazer uma edição,
eu vou ter aqui um input quantidade recebendo o valor padrão igual a 0. Para que no momento que eu salvar o meu registro, eu consiga alimentar corretamente aquela variável lá. Vou editar somente esta. Então aqui eu tenho PK do usuário 14, PK da despesa 273, descrição despesa fixa, valor 150, vencimento, conta, detalhes realmente está em branco, tipo de despesa fixa, quantidade 0, porque nesse caso a quantidade maior que 0 só vai se enquadrar no momento de fazer uma inclusão, no momento de fazer uma edição não. Status da despesa, nesse caso aqui é 0 mesmo, que é como não paga, e o tipo de edição igual a 1. Vou fazer aqui outros testes, vou colocar aqui sim, editando uma despesa, despesa fixa, traço editada, vencimento vai ser 23/10, valor de 8.000 e a conta Banco do Brasil. Eu vou colocar aqui ó, como paga, tá vendo? Ó? Tava não paga, vai virar paga. Vamos ver se os valores lá que vão ser printados no PHP vão ser alterados. Vou clicar em editar. Eu vou editar esta e as próximas. Opa, editei aqui. Então ficou. Descrição, despesa fixa, traço editada, valor 8.000. Vencimento 23/10, o valor que a gente colocou lá. A conta 20, que foi a conta selecionada. Detalhes, editando uma despesa, tipo de despesa fixa, quantidade 0, status da despesa igual a 1, quer dizer o que? Despesa já paga. Tipo de edição 2, que é a corrente e todas as posteriores. Teoricamente, tudo funcionou, tá bom? Vamos fazer aqui o seguinte, vamos tirar aqui ó, o return. Vamos testar de fato agora. Vamos lá. Eu tenho aqui carro. Vou editar carro, vamos ver se vai funcionar. Editei, carro, pago. Vou colocar aqui ó, como paga. Então, a única coisa que eu vou alterar é a descrição e ela estando como paga. Vamos testar se vai dar certo? Editar, editei. Carro, como paga. Só que ele não alterou para a gente a própria descrição. Então, deu aqui alguma coisa errada. Vamos conferir o que pode ser. Aqui na parte de fazer o print no PHP, a gente viu que está funcionando perfeitamente, ele printou corretamente naquele momento lá que eu alterei a descrição. Será que a Procedure está funcionando corretamente? Eu vou entrar aqui na SP Salvar Despesas. Vamos ver aqui os tratamentos relacionados ao campo de edição e também ao próprio campo descrição aqui. Aqui é somente tratamentos no momento de fazer uma inclusão. No momento de fazer uma edição, é daqui para baixo. Se o tipo de edição for igual a 1, ele faz algo. Ele faz aqui a atualização. Só que aqui é o seguinte, o tipo de edição que a gente passou como parâmetro, ele foi passado como 0. Aqui, ó, ele foi passado como 0. Por quê? O nosso input ele já está inicializado como 0. Logo, passou como 0 na edição de uma despesa simples e não entrou neste if aqui que ia atualizar a descrição da despesa. Vou fazer aqui então o seguinte, eu vou inicializar aqui o tipo de edição como 1 e no momento que for necessário, clicando naquelas opções que a gente tem, vai trocar de 1 para 2. Vamos testar aqui então. Recarreguei carro, pago, valor 140. Vamos testar aqui. Aqui está como não paga, vou clicar em editar. Editei, opa, aqui ó, carro pago 140. Funcionou perfeitamente. Aqui, essa despesa Inter, ela é o quê? Ela também é uma despesa simples. A despesa simples Inter vai ser despesa Inter editado. Editado, aqui está 22/10, ele vai passar a ser 31/10 na conta caixa, detalhes, testando. E também vai estar como paga. Editar, alterou com sucesso. Inter editado, na conta caixa, valor 1.000, 31/10, como pago, funcionou perfeitamente. Aqui na parte de edição, para não ficar mais visível esses campos aqui, ó, a gente só precisa de informação neles. A gente não precisa de visualizá-los e nem deixar que o usuário os altere. Aqui vai ser type hidden. Aqui também está type hidden. Então, visualmente, está vendo? Ó, ficou muito bom aqui a nossa telinha. Vou fazer aqui o seguinte, vou cadastrar aqui uma despesa repetível. O que ela vai ser? Vamos colocar aqui,
fatura cartão de crédito no valor de 236, data de vencimento 1/10, ok? Na conta Inter, e vai ser repetível em 10 parcelas. Salvei. Opa, aqui deu um erro para a gente. Número do erro, descrição do erro. Divisão por 0, erro encontrado. Foi no procedimento SP salvar despesa na linha do erro, linha 14. Vamos na Procedure para a gente conferir o que é isso. Na Procedure de salvar despesa, na linha 14, foi aqui. Aqui a gente tem algum cálculo? Opa, a gente tem aqui, ó, format valor dividido pela quantidade de parcelas. Aqui no print do PHP, a gente tem aqui, ó, a quantidade é igual a 0. Porém, o que aconteceu? A gente colocou aqui, ó, a quantidade igual a 10, então tem alguma coisa aqui errada. Vamos ver aqui todos os locais que está sendo alimentado a quantidade. Aqui, ó, a quantidade a gente tem aqui naquele input que a gente acabou de ver, que ele só aparece quando for repetível ou parcelada, e a quantidade também a gente tem aqui neste input de baixo. Ah, certo. O que acontece aqui? Como eu coloquei aqui o input de quantidade também aqui fora do if, que define se eu estou editando ou se eu estou incluindo uma nova despesa, o que aconteceu? Acabou que o PHP ele ignorou o meu input aqui de cima, onde eu defini aquelas 3 vezes que iria se repetir, e utilizou o valor deste input aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que colocar no local correto. O local correto dele é dentro do if que faz a parte de editar uma despesa. Vamos testar de novo. Fatura, cartão de crédito, valor de 140, na data do dia 1, no Banco do Brasil, repetível em 10 vezes. Vou salvar. Aqui, ó. Então, a gente já tem aqui já fatura cartão de crédito. Vou passar lá para frente, que eu quero chegar ao momento de ir nas últimas parcelas da fatura de cartão de crédito. Vou fazer aqui o seguinte. Na fatura número 4, eu vou editá-la, só que eu vou editar somente essa. Editada. Vou editar o quê? Somente a descrição. Eu vou colocar aqui editada na frente. Vou colocar aqui, ó, editar somente esta. Então, eu só posso alterar esta em específico, ok? Alterei. Aqui, ó, fatura cartão de crédito 4/10 editada. Se eu vier nos outros registros, a mesma fatura cartão de crédito não está editada. Então, sim, aquela opção que a gente criou funcionou perfeitamente. Agora, eu vou aqui na parcela número 7 e vou alterar essa para frente, sendo todas. Alteradas em massa, por exemplo. Vou clicar aqui, ó, e editar. Eu quero alterar esta e as próximas. Cliquei. 7/10 alterado em massa, 8 alterado em massa, 9 alterado em massa, 10 também. Se eu vier nas de trás, não estão alteradas, tá vendo? Ó? Dessa forma aqui, então, a nossa edição funcionou perfeitamente. A gente consegue editar todos os campos, ok? A gente consegue editar a despesa em específico ou editar aquela despesa corrente e todas as para frente. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa videoaula de hoje. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever. Curtiu a videoaula? Deixe o seu like. Deixe também aí o seu comentário. Tem alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Me conte aí o que você achou. Na próxima videoaula, vou estar mostrando para vocês como que vai ser a implementação relacionada à parte das receitas. Como a gente já fez toda a parte das despesas, fazer as receitas vai ser muito fácil, porque a única coisa que a gente vai ter que fazer, no máximo, é alterar alguns campos, alguns nomes. Por exemplo, alterar de despesas para receitas. Então, tudo que foi feito em cima das despesas até agora vai se adequar facilmente em vinculação às receitas, tá ok? Então, vocês vão ver na prática aí como que vai ser muito fácil a gente estar editando as nossas telas, os nossos códigos que foram criados para poder adaptar para o funcionamento das receitas. É isso aí, pessoal. Espero vocês na próxima videoaula e até breve.